Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, a alquimia é uma das representações simbólicas mais importantes. Na realidade, quando Jung entrou em contato com o conteúdo dos estudos e das produções dos alquimistas do século XV, XVI, ele ficou encantado e percebeu a verossimilhança que existia entre todos esses textos alquímicos com a sua obra. E aí ele não parou mais de estudar e não parou mais de se dedicar. Na realidade ele ficou 15 anos estudando, sem falar com ninguém, e só depois disso, numa das conferências de Eranos em Ascona, que ele acaba apresentando Psicologia e Alquimia, e depois ele vai usando largamente a metáfora simbólica da alquimia como uma forma de facilitar a compreensão da teoria e da prática analítica dele. Na realidade, quando nós falamos de alquimia, vem sempre uma ideia de transformar chumbo em ouro. E na realidade, metaforicamente, era isso mesmo a propositura. Não transformar literalmente o metal chumbo, que é vil, pesado, denso, que representa algo de Plutão, em ouro, que é o Sol, que é a luminosidade, o brilho, a dimensão divina e o sagrado. Mas eles compreendiam que toda vez que você transforma esse chumbo através de afetos, afetos são estímulos, inputs de calor ou frio, de ataque ácido ou ataque básico, de eletricidade, de estimulação mecânica, de estimulação biológica, inclusive metaforicamente eles diziam leite da virgem, urina da criança e assim por diante, você está criando alterações, você está afetando e gerando estímulos e alterações na prima matéria, que seria no caso o chumbo. E aí a ideia é fazer com que essas alterações produzam uma sequência de dissolve e coagula, dissolve e coagula. E é por isso que a máxima alquímica, que tem a ver com o processo da análise, é dissolver e coagular. Toda vez que o indivíduo vem cristalizado com uma ideia coagulada, a gente tenta criar estímulos para poder dissolvê-la, e à medida que dissolve, uma nova ideia surge, e aí essa síntese, através das dissoluções que nós poderíamos metaforicamente chamar de antiteses, acabam provocando o crescimento e a evolução da pessoa. Dentro da representação alquímica, nós entendemos que os alquimistas trabalhavam tanto através da técnica espargírica, que é o químico, que é o físico, que é a hipostasia do conteúdo, mas também dentro de uma ideia anagógica, que tem a ver com a evolução da alma, porque se acreditava que tudo tem um princípio de alma, mesmo no mundo mineral, no mundo vegetal e no mundo animal. E com isso, fazer essa alma ganhar a sua dimensão anagógica, ou seja, a sua ascese, é dar a ela a possibilidade de chegar no mais elevado potencial dela. Mas a única forma de fazer esse elevado potencial acontecer é através da descida àquilo que é mais profundo e vil. Daí vem uma fórmula que eles chamavam de vitriol, que é muito usado inclusive em determinados grupos esotéricos iniciáticos, que significa visite o interior da Terra para retificar a substância arcana, o mistério, e sair transformado. Então é assim mesmo que nós praticamos a análise no nosso consultório. É um encontro alquímico que busca transformar o chumbo, aquilo que é denso, em algo áureo, algo que é luminoso, luminoso para ser mais exato, que vem de numen. Muito bem, os estudos alquímicos do Jung deu origem a uma quantidade enorme de escritos e de conteúdos, que obviamente não cabe aqui. Para vocês terem uma ideia, numa das aulas que eu dou de alquimia no IGEP, eu
uso 16 horas quase que ininterruptas em 2 sábados inteiros para aprofundar a alquimia para os alunos, para eles conseguirem fazer essa conexão alegórica, simbólica de todos os estudos alquímicos com a prática, com a praxis da terapia junguiana. Meu objetivo aqui nesse vídeo é só falar de uma forma mais superficial da alquimia, explicando para vocês que a ideia sempre é do ponto de vista simbólico mesmo. Todo o processo da alquimia, ele passa por etapas que a gente chama de calcinação, que é queimar, purificar, é uma forma de secar as emoções depois que calcina, muitas das vezes, seguindo o caminho da Montanha dos Adeptos, que é um texto, inclusive, que eu tenho à disposição no site do IGEP em artigos. Você passa para a segunda etapa, que nós chamamos de sublimácio ou sublimação, que é você ir para um estágio mais elevado, para poder ver aquilo tudo que você estava vivendo sobre um outro ângulo, sobre um outro olhar. Saindo do problema, você consegue ver o problema de uma forma muito mais interessante. Depois que sublima, você tem que voltar para a realidade, colocando emoção, então tem que solver, botar água, botar sentimentos, e depois que solve, fermenta. Depois que solve, começa a vir um processo de putrefação e de fermentação, que é uma etapa muito importante, que começam a surgir insights, ideias. As ideias nunca são nossas, as ideias passam por nós, nós pegamos elas ou não, apesar da gente ter ideia que temos a ideia, mas na realidade ela nos atravessa. E sempre é assim que a visão junguiana nos faz compreender esses pensamentos que surgem, os insights e a criatividade. Depois que você passa pela putrefácio ou fermentácio, aí você vai para uma nova etapa, pensando ainda na Montanha dos Adeptos, que a gente chama de separácio ou distilácio, que você vai separar, vai destilar, vai ver aquilo que é exequível, aquilo que não é exequível, aquilo que é viável, aquilo que não é viável, para depois passar para coagulácio, ou seja, concretizar, transformar em atitude, não ficar só no processo do desejo, da fantasia, da reclamação, e não partir para uma atitude que é de fato o momento da transformação. E cada vez que você atinge essa possibilidade de se expressar concretamente na vida, você vai se aproximando mais ainda da sua plenitude, a ponto de falar: olha, eu estou permitindo que o meu inconsciente se realize. Então você vai atingir na Montanha dos Adeptos a última etapa, que é a sétima, chamada tintura, que é a alma, que é se aproximar do self. E começa tudo outra vez, porque lá em cima de tudo tem a figura da fênix, que nasce das cinzas num processo contínuo de dissolve e coagula para a evolução, porque no fim das contas, todo o objetivo disso é você encontrar aquilo que vai te dar sentido, significado e propósito para a vida. Utiliza-se nessas operações vários tipos de elementos. O natrum, que é o sal, que tem a função de fixar, o mercúrio, que tem a função muitas vezes de dissolver, mas que é um transportador e é um elemento de muitas modificações e que tem a ver com algo mais superior, e o sulfur, que é aquilo que te leva para o fogo e para a interioridade. Então, desses elementos, mais um monte de outros produtos, vai acontecendo um processo que nós temos como referência também uma representação que a alquimia no final acabou reduzindo em 3 cores, que nós chamamos de albedo, nigredo e rubedo, sendo que a nigredo é o momento da profundidade, da negrume, onde a pessoa está vivendo mal-estar, a queixa, o sofrimento, está próximo do inferno, mas ela é uma etapa extremamente importante para você, através do caminho de calcinação, purificar e chegar na albedo, que é a brancura, a candura, a purificação, porque à medida que você vai queimando o carvão, chega uma hora que esse carvão vira uma cinza branca. Porém, albedo, que a gente pode associar a uma
fase de politicamente correto, de seguir os mandamentos, seguir os fundamentos, é uma fase que não tem alma. A alma só vai vir quando o indivíduo conseguir atingir a rubedo. E a rubedo é quando o indivíduo sai da albedo e encontra um sentido da vida, ele se conecta com o sagrado que está interior, o sagrado que está no seu âmago. E aí ele vai ganhar autonomia e entusiasmo, enteos, né, no sentido de entusiasmo, para a vida. Infelizmente, nós estamos vendo vários tipos de estruturas de conhecimento filosófico, esotéricas e assim por diante, e até muitas delas religiosas, principalmente as mais neopentecostais, que querem tirar todo mundo da nigredo, botar na albedo, mas jamais permitir que a pessoa atinja rubedo, porque se ele atinge rubedo, ele fica independente da estrutura religiosa, ele não vai precisar ficar atrelado nesse processo fiduciário e nesse processo de commodity que essas grandes religiões acabam utilizando para poder estabelecer um poder de manipulação, inclusive, em cima dos seus fiéis. Isso eu deixo muito evidente no meu livro chamado Dinheiro, Saúde e Sagrado, que foi minha tese de doutorado lá em 1998, onde eu já mostro que movimentos neopentecostais tinham esse objetivo de tirar as pessoas da nigredo. Que legal, ele vai parar de ficar bebendo, roubando, traindo e fazendo um monte de coisa que a gente considera inadequada, porém ele vai ficar atrelado num padrão de seguir protocolarmente os mandamentos, né? Ou seja, ele vai ficar adestrado no sentido literal mesmo, de destro, né? Todo direitinho, mas sem alma, sem vida. E a gente sabe que a vida e a alma tira o indivíduo da normalidade ou na normose e faz ele encontrar algo maior, né? Que é a potencialidade criativa do servir a Deus servindo a própria humanidade, porque Deus está na humanidade, né? E libertando o indivíduo dessa situação de cabresto que a maior parte dessas religiões acabam fazendo e manipulando as pessoas, fazendo com que elas fiquem retroagidas num patriarcado muito primitivo do início do Antigo Testamento, né? Do javismo, do maniqueísmo, do olho por olho, dente por dente, e da falta da potencialidade da revolução crística, inclusive, que nos leva à alteridade. Espero ter contribuído minimamente para compreender a alquimia. Obviamente é um recorte muito precário de toda a potencialidade, mas é um estudo que vale a pena ser estudado porque é de uma riqueza sem fim. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.